Não é uma aula de faculdade. Eu não quero correr com a matéria, eu não tenho um prazo para cumprir, não tenho um cronograma para seguir, entendeu? O meu objetivo aqui é fazer todo mundo entender, sem pressa. Se precisar, eu fico aqui a noite toda, fico o dia inteiro explicando essa aula aqui. Não tenho pressa nenhuma. Então, vamos com calma. Primeiro eu vou explicar os pré-requisitos que você precisa saber para acompanhar a resolução das aulas de hoje. Eu não vou assumir que você já sabe o básico, tá? Porque se você for estudar com o livro do Stuart, normalmente ele já sabe, nossa, é tudo direto, pula um monte de passo. Você vai pegar a aula do professor, ele já assume que você já tem uma base em matemática. Se você está em integrais, por exemplo, ele já assume que você já sabe o limite, já sabe integrais, a matéria é tudo acumulativa. Aqui não, eu não vou assumir que você já sabe, que você já sabe trigonometria, que você já conhece essas duas fórmulas, por exemplo. Não vou assumir, tá? Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico e sempre passar alguns pré-requisitos. Eu acho que essa é a melhor forma de você acompanhar a aula bem e passar em cálculo de primeira. Olha só, trigonometria. Tem mais de 50 regras de trigonometria. Tem que saber todas? Não, não precisa. Tá? Se você for estudar a matemática toda, você vai ficar o resto da sua vida estudando. O seu objetivo aqui não é ser professor de matemática, ou então dominar o cálculo. O seu objetivo é passar em cálculo de primeira. Então você não tem que saber tudo, você tem que saber uma coisinha ou outra que vai acelerar a sua jornada. Tá? Duas regrinhas você tem que saber. Seno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. E o cosseno ao quadrado de x, olha que legal, é muito parecido. Perceba o padrão dessa regra. A única diferença é o sinal. Os dois têm 1 cosseno de 2x e 2. 1 cosseno de 2x e 2. Legal, né? Tem a demonstração dessa regra. E alguns professores, isso é mais raro, tá? Mas alguns professores cobram demonstração na prova. Se for o seu caso, põe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só de demonstração, tá? Mas o foco dessa aula não é trigonometria e nem demonstração de fórmulas. Eu quero que você saiba essas duas fórmulas aqui. Então, se aparecer no exercício seno ao quadrado, você pode escrever como 1 menos cosseno de 2x sobre 2. É a mesma coisa. Você não está... Isso não é loucura. Do mesmo jeito que 2 é igual a 2, ou então que 10 é 9 mais 1, tá? Você pode afirmar que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. São duas relações trigonométricas. E assim, eu sei que muita gente nunca ouviu essas relações, tá? Mas para você passar em cálculo de primeira, você tem que, pelo menos, saber essas regras e quando usar. Na aula de hoje, essa base aqui, esse conceito vai ser importante, tá bom? Então anota aí. O segundo pré-requisito são as integrais indefinidas. Pessoal, existem vários tipos de integrais, tá? Vou citar algumas aqui. Tem a integral indefinida. A integral indefinida é quando você não tem valores no limite de integração. Tá vendo que não tem número? Porque tem algumas integrais que aparece valor, tipo de 2 até 10, de 10 a 11. Quando não tem números, quando não tem nada nos limites de integração, a gente chama de integral indefinida. Tá? Só que tem também a integral definida. A integral definida é quando tem valores, por exemplo, de 1 a 2, é uma integral definida. Se aparecer de 3 até 4, é uma integral definida. Só que existem ainda as integrais impróprias. As integrais impróprias é quando você tem, por exemplo, de menos infinito a infinito. Isso é um tipo de integrais impróprias, tá? Ela é um pouco diferente. Tem outros tipos, tá? Mas esse aqui é o mais clássico. Tem vários tipos de integrais, gente. Posso ficar aqui, dá para ficar mais de 2 horas falando sobre isso. Mas tem, por exemplo, integral dupla. A integral dupla é quando... Essa integral aqui ela é simples, né? Tem a integral simples, que é quando você tem uma variável só. E existe também a integral dupla. Você coloca duas integrais e aí você tem duas variáveis. Você tem x e y. E dentro da integral você vai ter x e y também. Então tem integral dupla, tem integral tripla. Então tem vários tipos de integrais. Todas elas são importantes, só que não adianta eu falar sobre todas
né, ao mesmo tempo. Senão você não vai entender nada. É importante você saber quais são. Então, só isso aqui você já está na frente de muito aluno. Você conhece aqui, olha, vários tipos de integrais. Quando você vê isso lá na faculdade, não vai ser uma novidade para você. Quando a integral é indefinida, você vai resolver o exercício, você vai integrar. Esse é o principal objetivo. Você encontra a função g de x. Aí tem várias técnicas para isso. Encontrou o g de x? Tem que colocar um mais c. Tá bom? Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Integral de 1 é x. Integral de 3 é 3x. Por quê? Isso é uma regra de integração. Tá? Tem várias regrinhas. Mas, vamos supor que você saiba integrar. O que eu quero deixar bem claro? Depois de resolver a integral, tem que colocar um mais c. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu do mais c. Às vezes você acerta o exercício todo e não coloca a constante de integração. Tá? É muito importante. Sempre que a integral for indefinida, ou seja, não tem valores no limite de integração, você tem que colocar a constante de integração no final do exercício. Tá? Agora, o principal, mais difícil é encontrar o g de x. Aí tem várias técnicas de integração, né? Integração trigonométrica, por partes, frações parciais. Hoje nós vamos focar nas integrais trigonométricas. Beleza.